A maioria dos gatos não faz isso com outros gatos. Gatos adultos na natureza não ficam apoiando uma pata uns nos outros como quem não quer nada. Eles se lambem. Sim, eles encostam a cabeça. Mas esse gesto calmo e intencional de pousar a pata, é outra coisa. Algo que eles construíram só para você. E quando você entende o que realmente existe por trás disso, nunca mais vai enxergar aquele toquezinho do mesmo jeito. Número 1. A linguagem que o seu gato inventou só para você. Tem uma coisa que quase sempre se perde quando o assunto é comportamento felino: o miado. Os gatos desenvolveram isso quase totalmente para os humanos. Gatos adultos na natureza costumam ser, em grande parte, silenciosos entre si. Eles se comunicam por cheiro, postura, piscadas lentas, posição da cauda, quase nunca por som. O miado evoluiu porque os humanos reagiam a ele. É uma linguagem que o seu gato desenvolveu ao longo de milhares de anos vivendo conosco. O toque com a pata faz algo parecido, só que ainda mais curioso, porque não é um comportamento que sobrou da vida selvagem. Não é algo que gatos fazem com outros gatos quando querem alguma coisa. Quando um gato coloca a pata em você e a mantém ali, de forma calma e intencional, ele está fazendo algo que quase não faz em nenhum outro momento da vida. Ele não faz isso com nenhum outro animal, em nenhum outro contexto, e essa especificidade importa muito. Pense no que significa se comunicar em uma linguagem que você inventou para uma relação específica. Isso não é hábito. Não é instinto funcionando no piloto automático. É o seu gato tendo percebido ao longo do tempo que você responde a isso, e escolhendo usar esse gesto. Pesquisadores que estudam a comunicação entre gatos e humanos descrevem isso como referenciamento social. O gato observa você ativamente, ajusta o sinal ao que sabe que você entende e se aproxima. Sem exigir, sem fazer cena, apenas se aproximando. E entre todas as coisas que ele poderia fazer, miar, derrubar alguma coisa, encarar você do outro lado do cômodo, ele escolheu isso. O sinal mais suave possível, o mais intencional. 2. O seu gato lê você com muito mais atenção do que você imagina. A pata não vem primeiro. Essa é a parte que a maioria das pessoas não percebe. Antes daquela patinha pousar na sua perna, o seu gato já estava observando você, provavelmente por mais tempo do que você imaginaria. Gatos são extraordinários leitores de linguagem corporal. Um estudo de 2015 da Universidade de Lincoln descobriu que os gatos acompanham o estado emocional do dono por meio de uma combinação de expressão facial, postura e tom de voz. Eles não estão apenas reagindo ao que você faz. Eles estão lendo o que você está prestes a fazer. Então, quando você se mexe no sofá antes de levantar, quando a sua respiração muda, quando a tensão nas suas pernas se altera, o seu gato percebe. E a pata muitas vezes vem como resposta a esses sinais, não porque ele está com fome, mas porque notou que algo em você acabou de mudar e está checando como você está. É por isso que esse toque com a pata aparece tantas vezes em momentos inesperados. Você não o chamou. Você não fez nenhum som. Você apenas ficou um pouco mais quieto, um pouco mais parado, e de repente vem o contato. O que acontece nesse momento é mais próximo de sintonia do que de simples carinho. É aquele tipo de percepção afinada que você esperaria de alguém que ama você e presta atenção em você. Alguém que nota quando você se perde dentro da própria cabeça e se aproxima sem transformar isso em um grande acontecimento. O seu gato provavelmente estuda você desde o dia em que chegou em casa. E existe algo ainda mais específico sobre essa pata. Qual pata ele usa? Algo que a maioria dos donos nem pensa em observar. Já vamos chegar nisso. E isso realmente muda a forma como você interpreta o que ele está fazendo. Número 3. O segredo por trás da pata que o seu gato escolhe. Essa foi a parte que mais me pegou. Uma pesquisa da Universidade Queen's de Belfast descobriu que cerca de 75 a 80% dos gatos têm uma pata dominante, um membro preferido que usam quando a tarefa importa. Quando a situação é mais séria ou emocionalmente carregada, a maioria dos gatos estende o lado dominante. A doutora Deborah Wells, que liderou essa pesquisa, descobriu que as fêmeas tendem a preferir a pata direita e os machos tendem à esquerda. Mas a preferência em si é forte e consistente. Agora,
Pense no que isso significa quando o seu gato estende a pata para você. Se ele está usando a pata dominante, o membro mais preciso, mais intencional, ele não está apenas tocando você. Ele está usando a melhor ferramenta para aquele momento, a pata em que mais confia. Você pode testar isso em casa. Segure um petisco um pouco fora do alcance do seu gato, algumas vezes por dia, durante alguns dias, e observe qual pata tenta alcançar primeiro de forma consistente. Quando você souber qual é, terá uma nova forma de interpretar cada futuro toque com a pata. Porque, quando essa pata dominante pousa em você sem ser chamada, em um momento tranquilo, isso não é acidente. É o seu gato colocando toda a intenção dele naquele gesto. Alguns gatos não têm uma preferência forte, e se o seu parece alternar livremente, tudo bem. Isso não significa que o gesto tenha menos valor. Mas para aqueles que têm um lado dominante, isso acrescenta mais uma camada ao que já estava ali. Eles não estão apenas se aproximando, estão se aproximando com a melhor pata que têm. 4. O que esse toque da patinha faz no próprio corpo do seu gato? Isso me surpreendeu quando li pela primeira vez. Quando o seu gato era filhote, cego, indefeso, com poucos dias de vida, ele usava as patas para pressionar a mãe enquanto mamava. Esse movimento, que hoje chamamos de afofar, amassar pãozinho ou fazer massagem, não era apenas físico. Ele ativava a liberação de ocitocina, sinalizava segurança, dizia ao sistema nervoso dele: estou em um lugar bom, posso relaxar. Essa associação não desaparece. Ela fica mais silenciosa conforme eles crescem, mas não some. Quando o seu gato adulto coloca a pata em você e a deixa descansando ali, o sistema nervoso dele está respondendo ao próprio toque. O movimento e o contato ativam as mesmas vias de autorregulação que se formaram nas primeiras semanas de vida. Não porque ele acha que você é a mãe dele, mas porque essa pressão da pata ficou gravada no corpo como sinal de segurança. E naquele momento, você é a fonte disso. É por isso que muitas vezes você vê isso acontecer logo antes de ele fechar os olhos ou logo antes de se enroscar e ficar completamente parado. O toque não é apenas comunicação para fora, é regulação para dentro. Ele não está apenas dizendo algo a você. Ele está usando o contato para se acalmar. Você se tornou, para o seu gato, algo parecido com o conforto mais antigo que ele conheceu. Isso não é pouca coisa. E aqui está o ponto mais delicado. Você não precisou conquistar isso fazendo drama ou se esforçando para impressionar. Você conquistou isso simplesmente estando presente de forma constante ao longo do tempo, até que segurança começou a ter o seu cheiro, o seu ritmo e a sua presença. E pensar que muita gente fala que os gatos são distantes. Me diga nos comentários se você já sabia o quanto o seu gato gosta e depende de você. Vou adorar ler todos. E já que estamos aqui, deixe um gostei no vídeo e se inscreva no canal para o YouTube sempre mostrar nossos vídeos para você. Agora, o próximo ponto muita gente nem imagina. Número 5. O seu gato escolhe ficar mais vulnerável só para se aproximar de você. Gatos foram feitos para a velocidade. Cada parte do corpo deles é moldada para a capacidade de se mover instantaneamente. Saltar, desviar, desaparecer. 4 patas no chão é o estado base deles. É o modo de prontidão. É assim que eles se mantêm preparados para qualquer coisa que o mundo possa jogar contra eles. Quando o seu gato levanta uma pata e a apoia em você, ele acabou de reduzir a própria capacidade de fuga em 25%. Isso soa técnico, mas, na linguagem de um animal que é presa e predador ao mesmo tempo, é enorme. Naquele momento, ele está escolhendo ficar um pouco menos pronto, um pouco mais exposto. Um artigo de 2020 sobre comportamento de toque entre espécies, publicado na revista Frontiers in Veterinary Science, descobriu que o contato físico entre animais, especialmente entre espécies diferentes, funciona como um sinal de vulnerabilidade mútua. As duas partes ficam um pouco mais abertas, um pouco menos defendidas. Para animais de presa com instintos de sobrevivência rápidos, essa não é uma escolha casual. O seu gato não está pensando nisso conscientemente, mas os instintos estão ali e ele está indo além deles. O que isso significa é simples. No momento em que aquela pata pousa em você, o seu gato decidiu que você não é uma ameaça. Não apenas alguém tolerado,
mas alguém ativamente seguro. Seguro o suficiente para ele ficar um pouco menos pronto. Seguro o suficiente para permanecer. Nem todo gato chega a ser esse nível de tranquilidade com uma pessoa. Alguns gatos passam a vida inteira em um estado leve de alerta, mesmo com pessoas de quem gostam. Então, se o seu já descansou a pata em você sem tensão no corpo, você recebeu algo raro. Número 6. O seu gato não precisa escolher você, mas escolhe. Volte ao começo. A maioria dos gatos não faz isso com outros gatos. Eles se lambem, dormem encostados uns nos outros. Mas esse gesto específico, contato quieto, deliberado e sustentado com uma pata em repouso, é algo que acontece principalmente no espaço entre um gato e um humano, em quem ele decidiu confiar completamente. Um estudo de 2019, liderado pela doutora Christine Vitale, na Universidade Estadual do Oregon, publicado na Current Biology, descobriu que 65% dos gatos formam com seus donos o que os pesquisadores chamam de vínculo de apego seguro, o mesmo tipo de vínculo medido entre bebês humanos e suas mães. E o ponto crucial é que, ao contrário dos cães, que foram seletivamente criados ao longo de milênios para o vínculo social, os gatos não foram. Em grande parte, os gatos se domesticaram sozinhos e continuam escolhendo todos os dias se vão se vincular ou se manter afastados. Não existe uma pressão evolutiva obrigando o seu gato a se aproximar de você. Não existe um instinto exigindo conexão. Se ele construiu uma linguagem com você, se inventou um gesto que quase não usa em nenhum outro lugar da vida e o leva até você em um momento silencioso, com a melhor pata, relaxado o suficiente para baixar a guarda, isso é uma escolha. É silenciosa. Não pede nada em troca. É apenas contato. Da próxima vez que aquela pata pousar em você, você vai saber que não é só fofura. Não é só hábito. É um pequeno ato deliberado de um animal que não precisava criar um vínculo com você, dentro de uma espécie que nem precisava criar vínculo conosco, mas escolheu mesmo assim. Está tudo ali, naquela patinha. E você sabia que o seu gato pode estar pedindo desculpa para você, agorinha mesmo? Isso, gatos pedem desculpas. E nesse vídeo que está aqui na tela, eu falo das formas secretas pelas quais o seu gato pede desculpas para você. Clique na tela e continue comigo no incrível mundo dos gatos. Estou te esperando lá.